senador Zé Medeiros, colegas senadores, senadoras, servidores e servidoras do Senado, ontem eu estava inscrito, dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, e meu propósito era falar sobre uma viagem que fiz ao Acre, descrever mais uma vistoria que fiz às obras da BR-364 e 317, que eu tenho responsabilidade de ficar indo, vendo no meu estado e trazendo como se fosse a voz dos acreanos, dos taxistas, dos usuários, do pessoal que opera as linhas de ônibus, das empresas, dos caminhoneiros, e levar ao DENIT e fazer, como tenho feito com o Walter Casimiro, que é o diretor-geral do DENIT, um relatório fotográfico, entregando, como fiz já em outras oportunidades, um relatório fotográfico, trecho por trecho, feito pela minha equipe e por mim, para ajudar, já que nós estamos vivendo o que nós chamamos de verão amazônico. É o período que não temos chuvas e é o momento onde podemos trabalhar numa região onde nós não temos nenhuma laterita, nenhuma pedra, é uma argila, um solo muito difícil, e estamos falando da estrada que interliga o estado, seja no Vale do Acre com a 317, seja em toda a extensão do estado com a 364. Mas recebi relatório de volta de um dos requerimentos feito pelo DENIT, queria cumprimentar e agradecer a presteza dos técnicos do DENIT em me responder, e volto a afirmar, com as ameaças de corte que agora se configuraram, de metade do orçamento do DENIT cortado para o ano que vem, estou muito preocupado com a situação da BR-364, 317, e peço aqui ao DENIT que intensifique, enquanto é possível, o trabalho, especialmente de Tarauacá para o Rio Liberdade, na 364, e também entre o município de Feijó e Manoel Urbano, onde pude ver de perto que há uma necessidade de ampliação das frentes de serviço. Mas eu vinha também para falar sobre a Amazônia. Ontem, o dia 5, as ameaças. Fui ontem numa palestra na UNB, tinha acabado de vir da reserva extrativista Chico Mendes, no sábado, participar de uma belíssima festa de colação de grau, onde, a convite do Raimundão, da comunidade de educação, o Raimundão é um amigo, foi companheiro, primo de Chico Mendes, é um companheiro que me ajuda no trabalho do mandato, e ir para o coração da floresta, num sábado à noite, participar de uma formatura, é viver um Brasil real, bonito, cheio de esperança, onde mãe se formou junto com a filha, onde pai e filho se formaram. Uma coisa linda, a terceira turma formando no ensino médio, no meio da floresta. Ali vi um pouco do esforço e do sonho realizado de um trabalho que eu comecei lá atrás como governador, junto com o Binho Marques, depois foi levado adiante com o governador Binho, e agora o governador Tião Viana mantém e amplia. Quero cumprimentar todos os trabalhadores de educação. Quero cumprimentar o Brandão, secretário estadual de Educação, a Fernanda, que representava o governador, estava lá, responsável pelo ensino nas áreas rurais. Mas, anteontem, na segunda-feira, tomei um café da manhã com servidores da educação. Conversava com eles sobre o sonho da universalização, da qualidade, dos avanços que temos tido na educação no Acre, a convite também de todos eles. Queria relatar isso. Era esse o meu propósito. Mas vou ter que pular, senhor presidente. Vou ter que fechar minha pasta. Em outro momento, vou falar sobre os riscos que a Amazônia corre. Amanhã mesmo, vou fazer uma viagem pelo Rio Acre, porque estou construindo já há algum tempo um projeto que visa trabalhar a revitalização, visa salvar as nascentes do Rio Acre, o nosso Rio da Borracha. Assim são os nossos rios. Estou fazendo uma revista do meu mandato e vou trabalhar esse tema, mas junto com o Sebastião Salgado, que tem o Instituto Terra, que desenvolveu tecnologia de recuperação de nascentes, junto com Maurício de Souza, que resolveu me ajudar, vou procurar alunos da universidade, especialistas no tema, pessoas de várias instituições de pesquisa e de ensino, voluntários, para iniciar fortemente um programa que visa
salvar o Rio Acre. Tem muitos especialistas, o Claudemir é um deles, acabou de lançar um livro agora, outras pessoas preocupadas. Eu vou fazer uma viagem de 2 ou 3 dias pelo Rio Acre, que está bem seco, num pior período do ponto de vista do volume de água, num pequeno batelão, fazendo um registro, passando pelo que eram sedes dos antigos seringais. E é isso que eu vou fazer no meu feriado agora, trabalhar por uma causa de 10, 20, 30 anos para frente. Mas é uma causa da Amazônia, é uma causa da vida. Eu sou presidente da Comissão de Mudança Climática. Eu tenho a obrigação também de pôr em prática muito do que se fala. Agora, eu não posso tratar disso, que são, de fato, as questões importantes e duradouras, porque eu tenho que falar do dia a dia do nosso país, que, lamentavelmente, ontem foi um dia terrível. Terrível. Nós não sabíamos que notícia levar em conta. Cedinho, aquelas operações, dentro e fora do Brasil, envolvendo responsáveis pela vinda dos eventos mais importantes. E eu queria deixar bem claro que, para mim, foi muito importante ter trazido os eventos. Não é porque alguém se apropriou, alguém fez atitudes criminosas, mas o Brasil ter sediado a Copa do Mundo e as Olimpíadas foi algo importante. É uma pena que, com esse jeito vira-lata de ser de alguns brasileiros, a gente tenha botado tudo a perder. Mas vamos separar as coisas. Temos que separar as coisas. Somos 200 milhões de pessoas. Me deparar depois, ao longo do dia, com essa crise que envolve o Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, delatores, condenação, e hoje aquilo que virou a base das prisões, das condenações, que são as delações, é muito grave o que está ocorrendo. É muito grave. Eu não quero fazer nenhum tipo de juízo. Nenhum tipo de juízo. Mas fiquei triste também de ver, ao longo do dia inteiro, aquelas cenas de contagem de dinheiro, onde um ministro palaciano, recentemente, que também não vou fazer desvios, ocupou cargos importantíssimos, ministro dos nossos governos, dentro dessa coisa terrível chamada governo de coalizão, onde os partidos se apropriam de parte do governo, mesmo sem ter ganho a eleição, e fazem o que bem quer dessas partes. Mas um dos ministros mais importantes do governo Temer, do impeachment, do golpe, num próprio dele, a 1 quilômetro de distância de sua casa, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais. Nunca, eu acho que nunca, nós tínhamos visto nenhum brasileiro tanto dinheiro, porque a Polícia Federal demorou à tarde e à noite, com várias pessoas e máquinas, para contar aquela quantidade de dinheiro terrível. Hoje de manhã acordei cedo, preocupado, fui ver jornais e queria fazer mais um registro aqui. Sempre tive e vou seguir tendo um respeito muito grande pelos jornalistas, pela imprensa, que tem que ser livre. Mas eu espero que os donos do Complexo Globo, da Rede Globo, do Jornal Globo, os editores, se puderem, ponham a mão na consciência e vejam o que fizeram na capa do Jornal Globo de hoje. Conseguiram pegar aquela quantidade de dinheiro do ex-ministro mais importante do governo Temer e tentar pôr nas costas da presidente Dilma e do presidente Lula, num joguete terrível de jornalismo de quinta categoria, parecido com esses diálogos de alguns delatores, coisa de baixíssimo nível, para atingir o presidente Lula e a presidente Dilma. Ora, eu não falo da ação da Justiça e do Judiciário. Temos que dar apoio ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça, para o combate à corrupção. Mas, gente, no mínimo, o bom senso diz, pôr sob suspeição algumas decisões que tentam não investigar, mas julgar, condenar e destruir
figuras como a presidente Dilma e o presidente Lula, para ficar em dois só. Se um desses acusadores tivesse uma prova, já que muitos foram nomeados por eles, de que um dia foram procurados, foram tentados a fazer algum mal feito para protegê-los, eu me calaria. Mas, sinceramente, o dia terminou do pior jeito, com a injustiça sendo praticada no nosso país. Sou favorável que se investigue tudo, e todos. Mas isso não se faz. Pegar aquela dinheirama dos que fizeram impeachment, dos que deram golpe, e querer fazer um joguete de foto com manchete para atingir a presidente Dilma, eu acho que isso vai além. Eu não sei por que ela vai tão branda. Por que ela não reage com mais firmeza e com mais indignação dos injustiçados? Porque aquilo não se faz. E acho, queria concluir, senhor presidente, e acho que, nesse momento, o país precisa, mais que nunca, e eu faço um apelo a uma pessoa que eu conheço bem, já tive a oportunidade de trabalhar com ela quando era prefeito, porque ela foi me ajudar, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, foi me ajudar a moralizar a pequena procuradoria do município de Rio Branco. Ela trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte e foi lá me ajudar a fazer um concurso público, a tirar todos que estavam na ilegalidade, devo isso a ela. Tenho na presidente do Supremo uma mulher honrada, de uma carreira brilhante e que certamente honra homens e mulheres desse país. Mas, senhora presidente, senhores ministros do Supremo, vi manifestações do ministro Gilmar, vi manifestações do ministro Marco Aurélio. Eu acho que o Brasil, nesse momento, não é o Senado. Nós já tivemos abusos de autoridades contra o Senado. Contra o Senado. Rasgaram a Constituição. Já tivemos abuso de autoridade de fazerem escuta na presidente da República, como fizeram quando ela estava para nomear o presidente Lula. Ninguém fez nada. Gravações feitas sem amparo judicial, fora do prazo que a lei estabelecia. Jogaram o povo brasileiro contra a presidente que estava no Palácio. Agora, tem 51 milhões que ocupavam dezenas de malas e caixas, foram encontrados, com um ministro que trabalhou nos nossos governos, nesses governos de coalizão, mas que compunha, e era o ministro mais forte do governo Temer. Nós temos esse embrulho, essa situação que cada dia deixa o povo brasileiro e todos nós mais indignados, dessa mistura da ação de guardiões da lei com criminosos. E eu espero, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal, que os ministros, eu acho que era um dia de parar tudo, e o Supremo vê o que fazer. Se a decisão for anular acordos, que se anule. Se a decisão for prender pessoas, que se prendam. Se prendeu e se destruiu vida de pessoas por muito menos. Por ilações, por domínio do fato. Aqueles 51 bilhões não tem domínio do fato, não? Ninguém sabia. Aquilo ali foi montado em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não tem domínio do fato. Essas trapalhadas todas de ação criminosa, com desdém contra o brasileiro, contra o Brasil, não vai acontecer nada. Eu espero, sinceramente, com todo o respeito aos que compõem a Suprema Corte brasileira, porque aqui nessa casa, lamentavelmente, a gente não se entende para fazer o que deveria ser nossa obrigação. Ter leis mais duras contra abuso de autoridade, ter leis mais firmes que apoie, que dê respaldo para toda autoridade que venha combater a corrupção, seja do Ministério Público, da Polícia Federal ou membros do Judiciário. As duas coisas. Leis que dê mais condição a quem compõe o conjunto
das instituições do Judiciário, mas leis também mais claras e explícitas para combater abuso de autoridade. Esse é o equilíbrio necessário. E eu estou na expectativa que o Supremo Tribunal Federal, que eu confio, que eu acredito, lá a maioria dos ministros foram escolhidos e nomeados pela presidente Dilma e pelo presidente Lula. E acho que seria bom alguém questionar. Houve algum tipo de negociata nessas nomeações? A resposta tem que ser não, de jeito nenhum. Tanto é que temos aí as ações absolutamente independentes, como deve ser, com a força da lei, como fazem, inclusive contra tudo e todos. Isso é uma demonstração que, nesse aspecto, os nossos governos foram republicanos. Os nomes passaram aqui. E agora eu faço esse apelo, porque eu não sei até quando o povo brasileiro vai ficar em silêncio. E o pior dos mundos é quando não tivermos mais confiança nas instituições. Temos que tentar resgatar a confiança no Congresso, no Parlamento. E isso só com atitudes nossas. Se não fizermos agora, o povo fará no ano que vem. Não é possível que a gente fique calado diante de um governo transitório, ilegítimo, que resolve pôr um ministro, que ainda está solto, põe uma banquinha e anuncia a venda do Brasil. Anuncia a venda do patrimônio, Casa da Moeda, Eletrobras, o único satélite que nós temos nacional, e um conjunto de aeroportos, portos, vão vendendo tudo. É para aumentar a quantidade de dinheiro nos apartamentos ilegais que guardam dinheiro? Nós deveríamos tomar uma atitude esse Congresso, dizer não tem venda de patrimônio do Brasil enquanto não tivermos um governo legítimo passado das urnas. Pronto. É criminoso o que está ocorrendo. Pelo menos isso. Um ano mais, porque depois que forem vendidas, como vamos trazer de volta o patrimônio do povo brasileiro? E já ficou absolutamente desmoralizado com essa prisão de 51 milhões de ontem. Os que estão, com todo respeito, ocupando o Palácio do Planalto. Eu encerro, senhor presidente. Eu encerro. Na expectativa de que hoje ainda o Supremo possa tomar alguma atitude, começando a intervir diretamente como a mais alta Corte de Justiça do país contra abuso de autoridade, contra ilegalidades cometidas e pondo na cadeia aqueles que estão afrontando o cidadão brasileiro. Ontem, alguns tomaram atitudes que são da maior gravidade. Puseram, inclusive, sob suspeição o Supremo. E nós devemos, por obrigação, e no meu caso, por conhecimento também, defender a honra dos que ocupam o Supremo Tribunal Federal. É isso que eu estou fazendo. Eu sou defensor de quem compõe o Ministério Público brasileiro. Confio e acredito. Sou defensor, confio e acredito naqueles que fizeram a carreira na nossa Polícia Federal. Isso não tem nada a ver com uma ação vigilante dura contra quem cometer abuso, usurpar suas funções, destruir a vida de pessoas e tentar fazer mau uso da função pública que ocupa. Eu já falei aqui, senhor presidente, inclusive da manchete do jornal o Globo, que fez talvez o pior que podia fazer numa hora dessa. Logo o jornal o Globo, que tem tantos grandes profissionais, a empresa mais forte, uma das mais fortes e poderosas do Brasil, não podia ter feito. Porque será que vai ter que pedir desculpa daqui a 50 anos, como fez quando apoiou o regime militar? Depois de 50 anos veio pedir desculpa? Porque botar aquela caixa de dinheiro, tirar o nome do ministro do Temer e botar a manchete de uma denúncia contra o presidente Lula e o presidente Dilma, isso só tem parâmetro com o nível das conversas que os delatores últimos fizeram e que vieram a público nas gravações que ontem o Supremo tornou público. Obrigado, senhor presidente.